Olá pessoal, vamos continuar o nosso estudo de geoprocessamento. Na nossa aula 2 nós temos como tema SIG e meio ambiente. Tá? Vamos relembrar alguns conceitos, alguns assuntos que nós vimos na aula passada, que foi a respeito das coordenadas geográficas, coordenadas UTM, né, coordenadas planas. E esses conhecimentos que nós adquirimos na aula passada, nós vamos utilizar para aplicar e utilizar essa geotecnologia, que é os sistemas de informações geográficas. Muito bem. Geoprocessamento é a ciência que utiliza técnicas matemáticas e computacionais para o tratamento de informações geográficas. Então, que a gente deixa frisado aí, deixa bem claro, que é o tratamento de informações geográficas. Não trata-se de banco de dados convencional, não trata-se de qualquer informação descritiva, e sim informações geográficas, tá? Que vai ser norteada pelas coordenadas que nós vimos na aula passada. Informação geográfica é informação sobre locais na superfície da Terra, conhecimento sobre onde alguma coisa está, conhecimento sobre o que está em uma dada localização. Tudo isso trata-se de informação geográfica. Todo tipo de informação pode ser georreferenciada. Quando é que podemos falar que uma informação ela está georreferenciada? Quando ela possui a componente espacial, que é a coordenada geográfica ou a coordenada plana UTM. A partir desse momento que nós temos esse valor de coordenada e nós temos também a referência a que ela está associada, que seria o datum ou o elipsoide, nós temos uma informação georreferenciada. E, como tudo que nós temos sobre a superfície da Terra ocorre em algum lugar, nós podemos dar uma localização para esse fato, para essa ocorrência ou para esse fenômeno. Ok? Continuando. Geoprocessamento é o conjunto de tecnologias que coleta, tratamento, manipulação e apresentação de informações espaciais, voltado para o objetivo específico. Então, o geoprocessamento ele vai englobar todas essas tecnologias, tanto na parte de coleta de dados, ok, como no tratamento da informação, a manipulação dos dados e a apresentação dessas informações espaciais. O geoprocessamento ele está desde a coleta até o produto final, que é o mapa, certo? E essas informações nós utilizamos os conceitos de cartografia, como nós vimos na aula passada, que faz a representação da superfície terrestre em uma superfície computacional, numa tela de um computador, na tela de um celular, de um smartphone, ou até mesmo numa carta topográfica ou numa planta, num mapa impresso. Geoprocessamento vai fazer todo esse tratamento dessas informações até se extrair uma informação que se tem interesse em cima daqueles dados coletados. Seguindo, nós temos geoprocessamento. A utilização da tecnologia de geoprocessamento vem evoluindo de forma significativa nos últimos anos, abrangendo diferentes organizações nas áreas de administração municipal, de infraestrutura, de gestão ambiental, da educação, dentre outras. Esta evolução foi certamente favorecida pela evolução paralela de tecnologias, como de coleta de informação espacial, ou as denominadas geotecnologias. Esse é um foco da nossa aula de hoje, que é tratar das geotecnologias, como é que elas vêm evoluindo ao longo do tempo e como que isso tem ganhado espaço, né, tem se popularizado no meio das pessoas. As pessoas fazem uso de geotecnologias sem sequer saber disso, né? Não tem aquela definição, não tem aquela associação que aquele programa que ela está utilizando faz parte de uma tecnologia de geoprocessamento. Então, como vemos a respeito desse conceito de geotecnologia, é o conjunto de tecnologias para coleta, processamento, análise e disponibilização de informação com referência geográfica. Observem que esse termo, referência geográfica, vem se repetindo justamente porque é imprescindível essa informação, a informação espacial em cima daquele dado. Tá? Quando não se tem isso, não é possível fazer tratamento de informação utilizando geotecnologias, porque não existe a componente espacial. Então é imprescindível essa referência geográfica. As geotecnologias são compostas por soluções em hardware, software e
People, que juntos se constituem em poderosas ferramentas para a tomada de decisão. Nós temos aí esse termo people, que não é um termo comum de ser visto, mas que nada mais é do que as pessoas ou os usuários do sistema, ok? Nós temos aí as soluções em hardware, que vai ser a estrutura física, a máquina onde esse programa vai rodar, pode ser um computador pessoal, pode ser um notebook, pode ser até mesmo um smartphone. E nós temos o software, que vai ser o sistema de informação que vai processar e tratar essa informação geográfica, tá? E o usuário do sistema. Todos esses componentes juntos, eles vão constituir nessa poderosa ferramenta de tomada de decisão, né? Que é feito essas análises em cima desses programas, dessas geotecnologias. Continuando aí, nós temos o geoprocessamento, envolve muitas ferramentas, geotecnologias, como o GPS, né, Sistema de Posicionamento Global, SIG, que são os Sistemas de Informações Geográficas, Sensoriamento Remoto, são as imagens de satélite e fotografias aéreas, Cartografia Digital, Topografia Automatizada e o manuseio de banco de dados, segundo o Rocha 2000. Então, o geoprocessamento ele vai abranger todas essas tecnologias, né, todas essas geotecnologias, para poder fazer o tratamento, né, a captura, a coleta de informação e depois o processamento desses dados, né, em forma de banco de dados, né, armazenados em banco de dados geográficos e processados nos ambientes computacionais através dos sistemas de informações geográficas. Vamos ver detalhadamente esses termos que acabamos de conhecer. Sensoriamento remoto é a utilização de dispositivos, né, são sensores, para aquisição de informações sobre objetos ou fenômenos, sem que haja contato direto com eles. Então, por isso que se trata de um sensor remoto, tá? Não há um contato direto com o alvo. Eles são imageados a partir de plataformas orbitais, que são em satélites. Então, sensoriamento remoto é uma das tecnologias que nós temos para coleta de dados, que são os satélites dotados de sensores. Esses sensores podem vir das mais variadas classificações, tá? Trazendo imagens coloridas, preto e branco, imagens em outras bandas espectrais que nós chamamos, e ele faz a captura de uma determinada área da superfície. Essa imagem posteriormente vai ser colocada em um ambiente computacional, é processada, é espacializada e é tirado todas as informações necessárias ou de interesse daquele usuário. Essa é uma das formas. Vocês podem observar na imagem aí algumas ilustrações dessas fotografias, um próprio satélite, né, na órbita, que essa órbita varia muito, mas já está além dos 20.000 quilômetros de altitude, e imagens ali de zona urbana, né? Nós podemos ver aí a terceira imagem do slide, uma imagem representando uma zona urbana. Todas essas imagens que também podem vir oriundas de aerolevantamentos, podem ser feitos com aeronaves, né, em nível suborbital, e também até mesmo, né, hoje está muito popular, nós vemos a utilização de drones. Então os drones também vão fazer essa coleta de imagens para posterior processamento delas em ambiente computacional. Sempre lembrando que essas imagens elas não são como fotografias comuns, elas possuem uma referência geográfica, elas possuem uma localização exata na superfície da Terra. Então nós vamos ter imagens georreferenciadas, por isso conseguimos tratá-las dentro de um sistema de informação geográfica. Continuando, nós temos GPS, Sistema de Posicionamento Global. É um sistema de navegação por satélite que oferece ao aparelho receptor móvel a aquisição do mesmo, a posição do mesmo, sob todas as condições atmosféricas, 24 horas por dia, em qualquer lugar do planeta. Nós vemos aí nas figuras abaixo representando alguns receptores GPS. Então nós temos desde o celular, dotado de uma antena GPS, até um sistema de navegação automotivo, que é instalado nos carros, um GPS de navegação, que é esse amarelinho que está na mão de um usuário, é um GPS comum de navegação, e outros receptores mais poderosos que são utilizados na parte de topografia, né? Nós temos aí, como a última figura,
um GPS de navegação automotivo. Então, todos esses receptores, eles fazem a coleta dessas informações que são enviadas por satélites e esses dados são informados 24 horas por dia e em qualquer lugar do planeta, certo? Não há um momento em que esse sistema é interrompido. Então, é uma navegação que ocorre de maneira intermitente, certo? Então, esses receptores, a qualquer momento, podem ter a sua localização informada com o auxílio desses satélites, e essa coleta de coordenadas pode ser feita pelo próprio receptor, ou simplesmente o uso em forma de navegação, como muitas pessoas costumam utilizar, né? Navegação no carro, né? Marcando um destino até o outro. Então, tudo isso são aplicações de GPS, que também está dentro das tecnologias que envolvem o geoprocessamento. Sistemas de informação geográfica. É um dos componentes do geoprocessamento, sendo mais amplo e que permite realizar análises complexas ao integrar dados de diversas fontes e ao criar e gerenciar um banco de dados georreferenciado. Nós temos aí algumas telas de sistemas de informações geográficas e nós podemos perceber que as informações que são coletadas em campo e através do sensoriamento remoto, através de GPS, nós vamos passar para o computador. E quem vai tratar essas informações vão ser os sistemas de informações geográficas. Ele vai fazer a importação desses dados e, posteriormente, o processamento, as análises que são necessárias para se extrair uma nova informação. Então, o SIG é quem, vamos dizer assim, vai fazer efetivamente as análises espaciais que são necessárias. Nós temos uma outra definição aí de SIG, que é o sistema computacional capaz de armazenar, processar e analisar dados relacionais e geográficos, visando subsidiar a tomada de decisões por meio de geração de novas informações, a partir de análises espaciais. Então, essa é a grande função, a grande missão de um SIG, é gerar essas novas informações em cima de dados existentes e dados espaciais, dados espacializados. Informação espacial. O SIG lida com informações geográficas, dados espaciais, que podem ser divididos em entidades gráficas e atributos. O que são esses dados aí na forma de entidades gráficas? É a representação gráfica daquela superfície, daquela ocorrência, seja o que for que você está querendo mapear. Então, a forma como ela se apresenta, em forma de ponto, de linha, em forma de um polígono, essa é a entidade gráfica. E os atributos são as informações descritivas, é o que vai estar associado em forma de tabela. Então, associado àquele ponto de uma determinada incidência, de uma parada de ônibus, por exemplo, eu posso associar informações, como, por exemplo, quais são as linhas de ônibus que passam por aquele ponto, quais os horários dos ônibus, quais os destinos. Então, todas essas informações que eu vou agregando àquele ponto, nós conhecemos como atributo. Então, nós temos aí os exemplos de ponto de ônibus, residências, hospitais, acidentes de trânsito, crimes, uma rua, um bairro, um município, dentre outros. Qualquer coisa que você vá marcar, delimitar um rio, por exemplo, em forma de linha, a linha vai ser a entidade gráfica. E a largura do rio, todas as informações descritivas daquele rio vai vir como um atributo. Como um SIG trabalha. Os dados no SIG possuem referência espacial, geográfica, isso já foi falado bastante. Descreve uma feição sobre a superfície terrestre, usando, por exemplo, as coordenadas e o sistema de referência, que são imprescindíveis aí para esse dado poder ser trabalhado dentro de um SIG. E, além dessas informações que vão ser os atributos, podem vir qualquer outra, como, por exemplo, o endereço, o município, o bairro, o nome da rua, a bacia hidrográfica que pertence, enfim. Muito bem, então nós temos aí que um SIG pode responder algumas perguntas. Algumas perguntas como: quantas residências, lojas, parques, etc. Existem numa região administrativa? Isso você pode estar fazendo as análises em cima disso. Que objetos geográficos existem em um certo local? Quais regiões têm declividade acima de 47%? Então, todas essas perguntas que é difícil a gente responder apenas visualizando os objetos,
um SIG pode estar fazendo o processamento dos dados e informando isso para a gente de maneira automática. Outra pergunta: qual a zona de influência geográfica de determinado fenômeno? Então, qual que é a área de impacto, né? A área de impacto ambiental de uma determinada construção. Tudo isso pode ser determinado com a utilização de um SIG. Nas aplicações ambientais, nós temos aí alguns conceitos, né? Que todo fenômeno é passível de ser localizado através da criação de um referencial conveniente. Todo fenômeno tem sua extensão determinável e a partir da sua inserção no referencial escolhido. Então, qualquer objeto que você queira fazer a representação, tem como você determinar a sua extensão, seja ele pontualmente, tá, marcando uma determinada ocorrência de maneira pontual, pode marcar em forma de linha, como um trajeto de um incidente geológico, por exemplo, de um rio, de um riacho, de uma via, certo? Tudo isso pode ser determinável de maneira, né, como representado como uma linha, e a área também, né? A área de uma lagoa, uma área de queimada, uma área de degradação ambiental, são formas, né, da gente estar determinando a extensão daquele fato, daquele fenômeno. Todo fenômeno está em constante alteração. Todo fenômeno apresenta-se com relacionamentos, não sendo registrável qualquer fenômeno totalmente isolado. Sempre existe relacionamento daquele determinado fato, daquela ocorrência, com outros fatos, né? Ou é ocasionado por conta de chuva, ou por conta de sol, seja o que for. Tudo isso vai ser relacionamentos que vão existir em cima daquele objeto que está tentando se mapear. Nos dias atuais, não há como imaginar uma aplicação ambiental em qualquer nível de complexidade que não faça uso de alguma geotecnologia existente, certo? Então, qualquer tipo de aplicação ambiental, nós podemos estar fazendo essa aplicação dentro das geotecnologias, né? Dando uma coordenada para aquela ocorrência ambiental e, depois disso, processando esses dados e fazendo as análises necessárias. Nós temos aí alguns exemplos de aplicações, que é o acompanhamento de uso agrícola das terras, o apoio no monitoramento de áreas de preservação, atividades energético-mineradoras, cartografia e atualização de mapas, desmatamentos, dinâmica de urbanização, estimativas de fitomassa, monitoramento de cobertura vegetal, queimadas secas e inundações, sedimentos em suspensão nos rios e estuários. Tudo isso são exemplos de ocorrências ambientais que podem ser mapeadas e que podem ser analisadas através do uso de geotecnologias, certo? Nós vemos aí a seguir uma imagem que traz representando os corpos d'água, né? E os cursos d'água. Então nós temos aí em azul, nessa imagem preto e branco, que está sendo destacado aí o curso de um rio e as massas d'água que possuem nessa imagem, certo? Então é uma das formas de você, por exemplo, calcular o volume de água que existe nessa dada área que é representada pela imagem, certo? Então são formas de você representar o que quer que você tenha interesse. Seguindo aí nós temos SIG estudos geológicos, utilização em modelos preditivos da distribuição de espécies de fauna e flora, caracterização de cartografia de habitats, em estudos mais diretamente aplicados à conservação e gestão de recursos naturais. Tudo isso o SIG pode estar entrando como uma ferramenta que vai trazer um auxílio ao usuário e facilitando a tomada de decisão desse usuário. SIG monitoramento ambiental. Acompanhamento de potenciais fontes ambientais de problemas de saúde, como poluentes químicos, insolação, vegetação, clima e etc. Cluster. Identificação de focos de doença ou avaliação de aumento de risco ao redor de uma fonte suspeita de risco ambiental. Detecção de epidemia. É outra aplicação dentro dessa área de monitoramento. Avaliação e monitoramento ambiental. Estimativa e monitoramento da distribuição espacial de fatores ambientais relevantes para a saúde. É possível, por meio do SIG, unificar e correlacionar dados ambientais,
de regiões em estudo para possibilitar a constante atualização das condições ambientais regionais. Tá? Mais recentemente, tem se recorrido ao SIG para modelar as consequências da mudança climática global. Então, vocês podem perceber, pessoal, que as aplicações são as mais variadas possível. Tá? Então, com base nesses dados que são coletados de alguma forma, seja por meio de uma utilização de um GPS, ou seja por meio de um sensoramento remoto, de uma imagem de satélite, todos esses dados podem ser levados para um SIG, para um Sistema de Informação Geográfica, e estar fazendo a análise desses dados, comparativo ao longo dos anos de um crescimento urbano, tudo isso pode ser analisado. Nós temos aí nessa figura, nesse slide, os poços monitorados e os índices de contaminação. Então, em uma dada área, como vocês podem perceber aí, foi demarcado todos os poços que foi feito o monitoramento, certo? E abaixo a gente pode perceber essas linhas mais escuras, com um tom de vermelho mais escuro, o índice de contaminação de cada poço desse. Certo? Então, nós podemos fazer uma análise em cima desses dados e tomar medidas, né, necessárias para poder mitigar um determinado problema. Muito bem. Google Earth e o meio ambiente. Como eu havia falado, o Google vai ser um dos programas que nós vamos utilizar pela facilidade, né, do seu uso em qualquer lugar. Nós temos aí que o Google Earth é um programa de computador desenvolvido e distribuído pela empresa americana da Google, cuja função é apresentar um modelo tridimensional do globo terrestre, construído a partir de um mosaico de imagens de satélites, obtidas de fontes diversas, imagens aéreas fotografadas de aeronaves e GIS 3D, que é o SIG 3D. Então, continuando aqui, nós vamos ver que o Google ele vai trazer essas técnicas de apropriação de recursos naturais cada vez mais sofisticadas e dinâmicas. Acabam promovendo o desequilíbrio dos fluxos e ciclos naturais. E o Google Earth pode auxiliar bastante na detecção desses impactos ambientais. Esse recurso pode influenciar bastante nas decisões e interpretações dos diversos fenômenos ambientais. Nós vemos embaixo aí algumas imagens representando problemas ambientais ou fatos, né, que merecem ser monitorados, como por exemplo, o deslocamento das dunas, né, na região litorânea. Nós podemos fazer esse monitoramento a partir das imagens do Google, utilizando imagens de vários anos diferentes. Nós temos também uma ocupação em região de morro, próximo de uma zona urbana. Nós podemos acompanhar a evolução, o percentual de desmatamento que está ocorrendo em uma determinada área. E por fim, nessa última imagem, nós vemos aí uma área de desertificação, que também pode ser identificada pelas imagens do Google Earth e pode ser feito uma delimitação dessa área, tá? Uma delimitação dessa ocorrência que você está querendo mapear, que você tem interesse. Enfim, as aplicações são as mais diversas possíveis. Eu estou deixando aqui para vocês, nesse slide, alguns links para vocês estarem baixando o programa e estar vendo alguns tutoriais a respeito do seu uso. Tá? Então eu gostaria que todos vocês pudessem estar fazendo esse download do programa Google Earth Pro. É um programa que está com a licença gratuita, tá? Assim que vocês acessarem esse primeiro link, que é o site do próprio Google, vocês vão ver lá uma senha, né, que é uma chave de licença, que é disponibilizada para que você possa fazer o download, e no momento que você for fazer a instalação, ele vai pedir o seu e-mail e uma senha. Essa senha ela consta no próprio site, que eu estou passando o link para vocês. Evitem fazer o download do programa em outros sites de downloads, tá? Façam diretamente no site da Google, nesse link que eu estou enviando para vocês. Após fazer a instalação, vocês podem acessar esses vídeos, né, do YouTube, que eu estou passando o link aqui, para vocês verem como é que fazemos para inserir esses pontos, linhas e áreas no Google Earth e como calcular a área no Google Earth Pro, ok? Com base nesse conhecimento, nessa prática no programa, é que vocês vão fazer as atividades dessa unidade 2. Então, eu agradeço mais uma vez a atenção de vocês e nos encontramos na próxima aula.